vamos começar a nossa mesa falando aí então aí sobre o fim do IPv4, né? Existe a vida após o esgotamento do IPv4 e eu gostaria de chamar para começar essa nossa discussão o Rosauro Bareta, que é o conselheiro eleito do CGI-BR, representando os provedores. Então, gostaria de uma visão aí dos provedores, como que eles estão sobrevivendo aí depois da gente ter anunciado que não tem mais endereço do IPv4 aqui na América Latina. Então, Rosauro, fica à vontade. Bom dia, Eduardo. Bom dia aí a todos, aí o Moreiras também está junto aqui, enfim, toda a equipe aí do Nick, também cumprimentar aí o Wesley e o Rubens aí, que são dois feras no assunto, então, que vão estar falando aqui comigo no painel. Bom, para quem ainda não me conhece, tá, eu sou o Rosário Bareta, fui presidente da Rede Telesul, Associação dos Provedores aqui do Paraná por 4 anos, e agora estou como conselheiro do CGI na cadeira dos provedores de acesso e de conteúdo. Então, eu tenho já uma vivência aí há 18 anos junto aos provedores de internet. E a gente tem sempre trabalhado muito com relação a isso. E aí, o que a gente tem visto, né? Como que vai ser a vida dos provedores e do acesso aí agora que acabou o IPv4? Então, eu até tenho um levantamento, quero citar 2 números só, para ir dando algumas informações. Em julho, né, até a gente fez um outro painel sobre IPv6 também, e lá em julho eu fiz um levantamento com mais de 100 provedores de como estava o uso do IPv6 com eles. E, na ocasião, nós tínhamos 38% dos provedores ofertando IPv6 para os clientes. Tá, desculpa, 38% não tinham IPv6, 62% tinham. Ou seja, 38% não estava colocando IPv6 para os clientes ainda. Só que desses 62% que estão colocando IPv6 para os clientes, nós tínhamos só 14% que tinham mais de 80% dos clientes com IPv6. Ou seja, a média dos 50%, eles têm uma aplicação pequena, ou média, no máximo, de IPv6. Tá? E por que acontece isso, né? Agora que a gente está nesse momento que a gente tem os AS, os Autonomous System, apenas com o IPv6, né? E aí precisam entrar em técnicas de tradução e tudo mais. Isso eu até vou deixar aí, talvez o Wesley e o Rubens podem comentar com muito mais propriedade sobre isso. Só que qual é as dificuldades que a gente tem visto, né, e os provedores têm encontrado? Tá? Ainda, né, os provedores eles têm tido uma falha e os sistemas de gerenciamento de provedores, alguns, eles ainda não estão 100% aptos a fazer o gerenciamento, o accounting dos IPs e tal, e como hoje, com o Marco Civil e tudo mais, os provedores têm uma responsabilidade grande do armazenamento de informações, alguns ainda se sentem um pouco inseguros na oferta do IPv6 devido a esse tema. Tá? Então, mas eu acho que isso também é uma coisa que pode evoluir mais rápido e tudo mais, até mesmo porque é muito mais seguro, muito mais fácil o provedor fazer o accounting, né, o log de quem tem o IPv6 do que ter que fazer IPv4, principalmente quando você não tem IPv4 disponível e tem que usar CGNAT e tudo mais, que é muito mais difícil e muito mais caro de armazenar os logs. Um outro item é o CPS dos clientes, que, como nós temos quase que um caso único no mundo, né, o Brasil hoje, de longe, é o país que tem o maior número de operadores, né, de fornecedores de internet residencial. Hoje são mais de 20 mil provedores, né, isso não se tem replicado em nenhum outro lugar do mundo. Você tem um universo gigante de equipamentos de CPS nos clientes instalados já há alguns anos e novos que estão sendo instalados. E esses CPS, muitas vezes, eles não têm um suporte de fato assim efetivo que funcione bem, né, com o IPv6. Então, às vezes os provedores encontram alguns problemas, algumas falhas, e eles ficam na dúvida quanto esse CPE, ele de fato ele é compatível e funciona bem na pilha dupla com o IPv6. Até esse é um assunto que talvez depois a gente pode falar mais, eu acho que sobre um tema aí de talvez o trabalho aí que vocês, Eduardo, Moreira, já fazem aí no IPv6 aí há muitos anos, um trabalho primoroso. Eu acho que vocês são muito responsáveis já por nós estarmos nesse momento
com o uso do IPv6, né? Se não tivéssemos esse trabalho do NIC, com certeza nós estaríamos muito mais atrás, né? Então, mas eu acho que talvez a gente poderia ainda pensar na questão que a gente já falava um tempo atrás, né? De a gente treinar o pessoal dos provedores a capacitar eles a eles saber avaliar bem qual CPE é compatível com o IPv6, não é? Ou seja, ensinar mais pessoas a fazer esses testes e poder, de fato, homologar o CPE de uma forma mais fácil, mais segura do que é compatível com o IPv6 ou não, porque a gente sabe que muitos CPEs vêm lá na caixinha o IPv6 read, mas na prática não é tão bem assim, né? E aí, um outro apontamento que vem dos provedores é que às vezes eles encontram algum bug, incompatibilidade, seja em CPE ou seja em alguma falha na rede. E aí, a gente até, eu acho que, como ainda para muitas pessoas o IPv6 é uma coisa nova, a gente sabe que é um protocolo aí já há muitos anos, mas às vezes pode também ainda faltar um conhecimento técnico ou não, ou de fato ter os bugs. Quando eles encontram alguma falha, talvez eles desativam esse serviço. Tá? Então, eles desativam o serviço do IPv6 e aí isso acaba não acontecendo. Um exemplo, até ontem, eu fui fazer uns testes de sites e tudo mais, e o que eu vi? Nesses sites, por exemplo, sites de grandes portais aqui do Brasil não estão com IPv6 disponível, alguns. Os sites do governo, que eu acho que seria muito importante o governo, já que ele aprovou o Marco Civil e tudo mais, ele apoiar, né, o uso do IPv6, a gente olhar aí, sites estão todos inacessíveis através do IPv6, né? Então, eu acho que o conteúdo também é importante, e talvez, até, eu acho que o Rubens, ou o Wesley, ou vocês mesmos aí, Eduardo, Moreiras, possam falar até com um pouco mais de propriedade. Uma percepção que às vezes se tem quando alguém encontra um problema, talvez agora até esses ataques hackers e tal, eles às vezes acabam optando por desativar isso por uma falsa sensação de melhorar a segurança ou uma coisa a menos para tratar, enfim. Então, eu acho que o conteúdo, ele também é muito importante. Eu acho que aqui no Brasil, pela rápida pesquisa que eu fiz ontem, é um dever de casa muito importante a gente fazer aqui no Brasil para que o conteúdo esteja muito mais disponível, né, em IPv6, até mesmo porque os ASNs IPv6 only, eles vão ter muito mais problema para fazer essa transição, esse acesso a conteúdos que vão estar só em IPv4, né? Então, eu acho que é um momento já delicado que temos que trabalhar com isso para que o conteúdo esteja mais disponível. Isso também vai ajudar na adoção da implantação do acesso, porque se o conteúdo está disponível, é muito mais fácil fornecer o acesso. A gente também pode acabar com essa desculpa que muitas a gente escuta, o provedor não tem, o provedor de conteúdo não tem acesso, então não tem por que eu ainda disponibilizar IPv4, ficar colocando uma carga de trabalho a mais para o suporte e tudo mais. Eu acho também que esse item é muito importante que todos nós, provedores, a gente procure também fazer um trabalho de educação interna, né? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, com esse trabalho que o Nick fez, a gente tem as pessoas do NOC e tudo mais, elas conhecem o IPv6 e tudo mais, mas o pessoal do SAC, o pessoal do suporte, muitas vezes ainda eles não conhecem, né? Então, né, tem o treinamento do IPv6 lá online e tudo mais, mas eu acho que é importante também a equipe dos NOCs fazer esse trabalho de educação interna em cada empresa para que mais pessoas tenham conhecimento de IPv6, né? Então, acho que isso ainda a educação também é um item importante e o conteúdo e o acesso, mas acho que já está dando meu tempo, então acho que já agradeço. Inicialmente seria isso aí, Eduardo Moreiras. A gente aqui agradece e eu gostaria de passar a palavra agora, sem mais delongas, para o Rubens Marins, da Brisanet. Por favor, Rubens. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez aí para a gente poder falar sobre a nossa experiência de IPv6 aqui. Eu só queria comentar antes que
esse AS que o Moreira falou, 28126, ele me é muito familiar, esse número desse AS, né? Ele é muito familiar e sim, a nossa, né, aquela geolocalização ali não está tão precisa. Até falando sobre esse negócio que é na parte do IPv6, eu imagino realmente que numa rede como a nossa, ou na maior parte das redes que ele vai usar NAT, no nosso caso a gente usa o NAT todo concentrado num ponto, né, quando é o NAT. Então, ele dá uma confusão na cabeça do cara lá, porque tem algumas pessoas de uma cidade lá, Fortaleza, chegando lá, daí de repente aparece um cara lá de João Pessoa na mesma rede /24 que está aparecendo para ele lá, né? Imagina eu que ele está pegando a geolocalização por outros métodos. Então, eu acho que realmente daí, por essa questão do NAT, essa geolocalização do IPv4, realmente ela se torna uma tarefa muito difícil de ficar precisa e ela está variando o tempo todo, né? Sobre a nossa questão da migração do IPv6, eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho. A gente, eu vou mostrar aqui só um único slide aqui que eu tenho aqui. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Pelo jeito eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu não configurei o Zoom antes para liberar, mas então eu vou falar só do dado, que a gente está com 94,3% hoje das nossas cidades, elas estão navegando com Dual Stack, e eu tenho 5,7% das cidades navegando somente IPv4. Como eu tinha falado na outra oportunidade, o que atrasou a nossa migração de IPv6 foi incompatibilidade com o fabricante, e nesse caso era fabricante de router, switch, né, que não atrasou muito a nossa migração, e depois atrasou também para a gente fazer o terminal deployment, né? Mas até o final desse ano, de 2020, a BrisaNet vai estar com 100% de IPv6 migrado na rede. Aquilo que o Rosário estava comentando antes sobre o negócio do CPE, realmente é uma coisa muito interessante e eu recomendo que você não acredite no que o fabricante lhe conta. Eu recomendaria para todo mundo que você pegue o CPE, coloque no laboratório, teste isso, teste aquilo, né? Faça um caderno de testes, talvez, de IPv6, o que você quer que funcione. Eu quero que funcione o prefix delegation, quero que funcione isso, DNS, e etc e tal, tem que tudo colocar. Faça de todos esses tipos de teste, não acredito no que ele te fala, porque virtualmente todos os fabricantes eu tive que melhorar uma coisa ou outra aqui. Fabricantes de CPE, certo? Eu tive que testar da bancada e colocar e vai e volta, né? Então isso é uma coisa muito interessante a se pensar. E sobre o nosso caso aqui, então, como a nossa rede está quase toda dual stack praticamente, sobre problemas que podem vir IPv6, que o pessoal às vezes comenta, se eu tiver IPv6 eu vou ter problema. A gente não tem nenhum problema aqui que eu lembre que seja grave, que foi necessário a gente fazer uma coisa ou outra para remediar o problema. Não teve nada que aconteceu assim, que eu lembro, nenhum evento específico. E eu concordo também que nesse ponto, assim, a gente talvez deveria pressionar mais o governo, ou o próprio governo, que ele quer assim, vamos fazer algumas coisas, mas os sistemas de governo nenhum tem IPv6. Secretarias estaduais de fazenda, que nota fiscal eletrônica precisa emitir, nenhum é IPv6. Os bancos, até onde a última vez que eu chequei, não tinha IPv6 também, né? E isso é um tráfego que ele, apesar de ser pequeno, ele é muito importante, porque você depende do serviço do governo, depende dos serviços do banco, né? A nível de volume e de tráfego, o IPv6 ele é bem alto aqui na nossa rede por causa dos maiores provedores de conteúdo, né, de vídeo e tudo mais, eles já estão tudo com o IPv6 habilitado, então que é a maior parte do tráfego, isso dizendo tráfego em bits por segundo, né, que seria Netflix, YouTube e outros, né, tá tudo já com IPv6. E, então, basicamente, é isso, assim, a BrisaNet não tem nenhum problema com o IPv6 assim, o problema foi todo antes de laboratório e vamos fechar 2020 aí com 100%
IPv6 Dual Stack na rede. Bom, muito obrigado, Rubens. Realmente é muito interessante e legal saber que vocês já estão prometendo. Então, aí, se for um cliente da Brisanet no 2021 não tiver IPv6, liga para o Rubens. Né? E queria falar também que essa é uma mesa que é quase uma volta no tempo, né? Por quê? Porque a gente tem 2 palestrantes que participaram do Intrarede. O Moreira está usando uma camiseta aí do IPv6 que a gente fez ali para Campus Party, não sei quantos anos atrás, e agora a gente vai ter o Wesley Correia com muito orgulho aqui prateado, a camiseta, né? hein? O orgulho da camiseta. E agora a gente vai ter o Wesley usando o terno prateado dos 10 anos do IPv6. Então, Wesley, fica à vontade. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite de estar participando aqui dessa mesa. Para mim é um imenso prazer. Eu trouxe para vocês, além do terno prateado dos 10 anos de IPv6, um slidezinho pequeno para a gente poder conversar e poder entender um pouco de que existe realmente vida após o esgotamento do IPv4. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Conseguem ver aí minha apresentação? Ok? Certo? Sim, me deem um ok aí, por favor. Beleza, beleza. Então, vamos falar aqui rapidinho sobre se existe realmente vida após o IPv4. Essa apresentação vai estar disponível lá para download depois. Aí tem uma pequena apresentação sobre mim, depois se vocês quiserem saber quem sou eu. E eu gosto sempre de usar esse slide aí quando eu vou falar a respeito da transição entre o IPv4 e o IPv6, porque desde que a gente começa a estudar, a gente aprende lá na escola, nas primeiras aulas de ciências, o que é uma transição, e aí a professora de ciências usa o exemplo da transição entre uma lagarta e uma borboleta. E essa transição era o que era proposto entre o IPv4 e o IPv6. Hoje nós podemos dizer que já estamos mais perto da borboleta do que nunca. E para a borboleta agora resta voar. Ela não vai poder ficar o resto da vida dela agarrado ali no casulo. Assim como nós não poderemos e nem deveremos ficar o resto das nossas vidas agarrado no IPv4. E quando a gente fala um pouquinho sobre transição, sempre vem na nossa cabeça as técnicas de transição. Né? Os cursos do NIC-BR são muito bons falando sobre isso, sobre a transição entre o IPv4 e o IPv6. E eu deixo a pergunta, hoje essas técnicas são técnicas de transição ou de sobrevivência? Quando essas técnicas de transição foram criadas, aqui eu deixei uma nuvem de técnicas de transição, 4/6, 464-XLAT, Dual Stack, MAP-T, MAP-E, Teredo, CIT, etc. Essas técnicas elas previam uma transição suave e segura entre esses 2 protocolos, entre o IPv4 e o IPv6. Hoje em dia, algumas dessas técnicas aliadas a outras, porque as técnicas, novamente, elas eram de transição e não de sobrevivência. Hoje, essas técnicas elas estão sendo usadas como sobrevivência, porque provedores que começam apenas com o IPv6, hoje eles precisam sobreviver numa internet que ainda tem muito conteúdo em IPv4, como já foi citado pelos colegas anteriormente. E hoje nós dependemos de algumas delas para sobreviver, principalmente os AS que estão começando agora. E aí eu trouxe algumas consultas sobre a atualidade, essas consultas, esses dados foram extraídos ontem. Nós vemos aí que em pouco mais de 10 anos, um pouco mais de 2 anos, desculpa, do ponto de vista do Facebook, nós tivemos um aumento de 10% de dispositivos que acessam ao Facebook em IPv6. Então, num período de pouco mais de 2 anos, 10%. É um bom número? É melhor do que nada, mas significa que estamos caminhando, isso baseado no tráfego Brasil. Já do ponto de vista do Google, nós temos aí uma adoção de 36,38%. Nós, o Brasil, somos o país que mais adotou o IPv6 na América do Sul. Baseados na América Latina, nós estamos apenas atrás do México. Então, está México, Brasil e logo em seguida vem o Equador. Ou seja, são países que estão tendo uma boa adoção de IPv6. 36% é melhor do que nada. Mas tem um dado que é alarmante. Dos AS,
com prefixo IPv6 anunciados ou delegados para empresas, para provedores brasileiros, apenas 55,5% estão sendo anunciados na DFZ. Ou seja, nem a sua seção BGP IPv6, o restante desses AS ainda não fez. Nós não estamos falando de totalidade de operadores, nós estamos falando de totalidade de detentores de prefixos IPv6. Ou seja, apenas 55% tem os seus blocos anunciados por BGP. Ou seja, se ele não tem nem o bloco anunciado por BGP, certeza que ele não tem nenhum cliente rodando com IPv6 ainda. E isso é alarmante. Hoje nós estamos aí terminando 2020, não podemos mais alegar falta de conhecimento. O que mais temos disponível à la carte, a self-service, à disposição de todos é conteúdo. O NIC-BR tem muito conteúdo, o BPF tem muito conteúdo, o LACNIC tem muito conteúdo, e se você for procurar no YouTube e souber selecionar bem, você também vai encontrar excelentes conteúdos para que você possa fazer uma implantação do IPv6 na sua rede, se é que você não quer pagar nenhuma empresa para fazer essa tarefa para você. Então, hoje em dia, já não podemos mais dizer que é falta de conhecimento. E aí temos um resumão, e eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas no final dessa apresentação. Maior parte do tráfego internet hoje já está em IPv6. Vejam que não estou falando que a maior parte dos sites estão em IPv6, mas sim do tráfego, o que representa hoje tráfego grosso da internet. O que é? São os grandes geradores de conteúdo, os grandes hospedadores de serviços de internet. Esse tráfego, a maioria deles já está em IPv6. Temos pouco mais de 50% dos ASNs brasileiros com seus blocos IPv6 anunciados na DFZ. Então, temos ainda muito trabalho. Quanto mais IPv6 only, menos investimento em CGNAT. E, importante, hoje, 2020, dezembro de 2020, praticamente 0% de ataques de DDoS são feitos em IPv6. Ou seja, se você tem IPv6 em 100% da sua rede, DNS rodando em IPv6 e tudo mais, você pode se dar ao luxo de, quando estiver sofrendo um ataque de DDoS daqueles massivos mesmo, seu serviço de mitigação vai te dar mais problema para resolver do que solução, você pode se dar o luxo de ali, dar uma desligadinha na chave do seu IPv4. A maioria dos seus clientes não vai sentir nada, principalmente porque os ataques de DDoS são em horário de pico, 6 horas, 7 da noite, até as 21 mais ou menos, que é a hora que o pessoal está em casa assistindo Netflix, vendo seu Facebook, vendo algumas coisas na internet, e esse tráfego está em IPv6. Ou seja, você deu uma desligadinha na chave, uma meia horinha, 40 minutos, daqui a pouco você dá uma ligadinha na chave de novo para ver o que está acontecendo. Se o cara lá parou de te atacar, você vai estar aliviado durante esse momento. Tá ok? E aí, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre... Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Tem tempo. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais agora. Deixa eu arrastar minha tela do Zoom para o outro monitor, porque eu fico de frente para vocês, ok? Falar um pouquinho a respeito de alguns temas também que foram levantados pelos colegas aí, sobre CPEs, sobre sites. Realmente, há uma necessidade que os entes de governo deem uma prioridade maior à implementação de IPv6 nos seus sites, nos seus portais, nas suas plataformas, porque isso também, obviamente, vai fomentar com que mais pessoas, com que mais ISPs se sintam motivados. Ainda que eu não concordo com a motivação reversa. Eu não concordo com a justificativa de que eu não vou botar IPv6 porque não tem conteúdo. Não. Nós estamos falando de um protocolo que já tem mais de 20 anos. Falando sobre as CPEs, uma observação rápida do meu ponto de vista sobre as CPEs. Hoje, eu concordo 100% com o Rubens. Façam os seus testes na bancada. Só que eu dou uma recomendação. Existe uma BCOP sobre CPEs, não vou lembrar agora o número dela, mas ela foi encabeçada e trabalhada, além de outras pessoas, pela Lucimara, do NIC-BR. A Lucimara trabalhou muito nessa BCOP e tem muita coisa de IPv6 ali nessa BCOP. Então, se você quiser escolher um roteador, pega a BCOP, olha o que a BCOP diz ali e vamos ver o que esse roteador faz. Vamos testar, como disse o Rubinho. Vamos botar na mesa e vamos testar.
Vamos testar. Não, isso não presta. Essa CPE não presta. A próxima. E aí a gente vai chegar numa definição de qual é a CPE que atende a gente. E o último ponto, assim, para fechar os meus minutos aqui. Infelizmente, o mercado de equipamentos de soluções de telecomunicação trata a maioria dos seus usuários ou dos seus consumidores, diga-se de passagem, os ISPs, como suas cobaias. Eles enviam os equipamentos com bug, com erro, com problema, e cabem a nós testarmos os equipamentos, descobrirmos qual é o problema, relatar para eles e eles se darem o trabalho de corrigir o problema. E isso não estou falando de um fabricante, tá? Posso falar que 99,9% dos fabricantes fazem isso e alguns te amarram num contrato para poder te dar a solução do problema que ele mesmo criou. Então, se nós estamos com um problema em CPEs hoje com IPv6, significa que, dado o nosso histórico de beta testers de equipamentos de telecomunicações, significa que nós passamos 20 anos sem testar os equipamentos que eles colocaram no mercado. E nós só estamos descobrindo os problemas agora, porque nós só começamos a fazer esses testes agora. E agora que estamos relatando, eles estão se dando ao trabalho de corrigir. Então, quanto mais rápido nós possamos descobrir esses problemas, mais rápido nós vamos ter uma solução também para esse problema das CPEs. Muito obrigado aí pelo tempo, pelo NIC-BR, pelo X-Fórum, pelo convite, e estou aberto aí à maior discussão da mesa. Muito obrigado, Wesley. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três, eu vou chamando na mesma ordem que vocês fizeram as apresentações iniciais. A gente sabe que o CGNAT é inevitável, sabe que no NIC-BR de vez em quando a gente recebe perguntas, pelas redes sociais, por e-mail, dos usuários, falando, poxa, mas o meu provedor está me entregando um IP nateado, tal, né, será que ele está de sacanagem comigo, alguma coisa? Não está, né, o CGNAT hoje, praticamente todos os provedores têm que fazer, os provedores não têm números IP suficientes para colocar IPs públicos para todos os usuários. Então, isso a gente vê como uma necessidade. Agora, tem algum jeito de fazer isso de forma mais correta? Né? Tem um número de usuários, no máximo, por qual você pode compartilhar um IP? Qual que é esse ratio de compartilhamento ideal? Tem NAT estático, NAT dinâmico, faz alguma diferença? Você definir pré-definir as portas que o usuário vai poder usar, ou você fazer essa alocação dinâmica de portas? Tem algum jeito de fazer o CGNAT para que não dê problema nos games, para que não dê problema nos aplicativos? Então, Rosauro, por favor, a sua opinião sobre esse assunto. Bom, Moreiras, o que a gente tem visto? O CGNAT, né, para a grande maioria dos provedores que não tem IPv4 suficiente, e é a grande maioria dos ASN, ele é uma triste necessidade, né? Acho que aí, infelizmente, muita gente tem que fazer e tudo mais. Eu acho que, principalmente sobre o item estático, dinâmico, além de alguns detalhes técnicos, eu acho que o que mais pega é como o provedor vai armazenar esses logs, né? Porque hoje, cada dia que passa, é mais natural o provedor receber um ofício da justiça pedindo quebra de sigilo, rastrear e tal. E a gente tem visto, né? Isso também é um outro item para se destacar, né? A polícia, né? Eles têm feito um trabalho aí junto com o judiciário, um trabalho muito bom, assim. Eu tenho acompanhado algumas coisas que eles têm feito. Eles têm, ou seja, pegos muitos criminosos aí dos crimes digitais e tal. Então, acho que é um item que a gente tem evoluído bastante, obviamente que é um item que tem que andar mais ainda, mas tem sido feito um trabalho muito bom. Então, acho que o que o provedor tem que definir se é estático ou dinâmico, vai depender principalmente de como ele vai fazer essa guarda dos logs. Se ele vai ter uma solução que ele vai pegar um CGNAT pago, não, enfim, vai usar uma solução mais open source, enfim, acho que é uma decisão muito do momento do que o provedor está fazendo. Sobre essa questão de número, de quantos usuários você consegue colocar atrás de um IP e tal, eu penso o seguinte, que esse número seria assim, quanto menos, melhor, né? Ou seja, esse seria o ideal para você poder ofertar uma qualidade melhor. Mas o que eu tenho ouvido dos provedores, do que eles têm feito, principalmente os que têm feito com soluções mais open source, mais na mão, aí alguma coisa de 2.000 portas por usuário e tal. Obviamente que isso também depende muito
da quantidade de IPv4 que ele tem, a quantidade de SGNAT, a proporção que ele tem que fazer. Ou seja, também depende da necessidade que às vezes o provedor se vê obrigado a trabalhar, né? Então aí também varia muito dessa necessidade. Acho que basicamente é isso. Aí eu acho que talvez sobre essas questões de portes, técnicas, aí o Rubem e o Wesley também podem comentar com mais propriedade. Legal, obrigado, Rosário. Rubem, você pode comentar um pouco? Tá no mudo, Rubens. Por favor, abre seu microfone. Desculpa. Então, SGNAT para nós sempre foi um problema, porque devido à escala, o tamanho da BrisaNet, né, era sempre problemático fazer NAT realmente nessa grande escala, né? E é um problema para nós manter isso. Então, com toda a nossa rede praticamente migrada para IPv6, a maior parte do conteúdo em bits, né, tanto já nos grandes provedores, a gente gera 1.2 tera de log de NAT por dia. 1.2 tera de log NAT por dia. Essa é a quantidade que gera. E não é só o problema de armazenar isso, o problema também é que, como eles falaram, quando a polícia chega e fala assim, eu quero saber a identificação de alguém, você tem que meio que dar um grep no arquivo de 1.2 tera, e isso é uma coisa que demora dias. Então, na verdade, demora dias para nós poder processar e responder, porque o 1.2 tera eu comprimo, ele vai para uns 300 GB. Então, eu tenho que descomprimir 300 GB, uma operação que demora quase um dia. Aí depois eu tenho que achar os IPs lá dentro, uma operação que demora também muitas horas. E então, SGNAT realmente é um problema e uma carga. Também tem o problema do custo do SGNAT, que é enorme, porque você pode fazer ele em pequena escala, colocando o mais perto possível do cliente, mas aí você tem que realmente ter bastante IP sobrando, rede para isso, né? A gente resolveu concentrar todo o nosso SGNAT, porque daí você tem uma distribuição melhor dos IPs, né? Então, você tem uma cidade muito grande com muitos clientes, na mesma caixa com a cidade muito pequena, senão você é obrigado a fazer uma mágica aí de balanceamento dos IPs por um lado e para o outro. Então, então, daí você otimiza mais. Então, hoje a gente está com uma taxa que ela é variável, de 8 a 14 clientes por IP. Por que é variável? Porque ele é tão dinâmico que, numa determinada hora, ele faz mais ou menos. Mas esse balanceamento não é preciso, porque numa caixa lá, você vai lá e coloca um barra 22, um barra 22 não, um barra 21 ou 20 por cada caixa, para ela fazer o NAT de dezenas, centenas, milhares de clientes. Então, dependendo da quantidade de dispositivos conectados e tudo mais, ele tem que fazer mais NAT, certo? Então, hoje aqui a gente está nessa faixa de 12, de 8 a 12 IPs por cliente, né? E realmente é um desafio grande manter o SGNAT mesmo hoje no ar, e a gente fica sempre comentando, se nós temos todos esse trabalho, está tudo com IPv6, imagine os outros, como que eles fazem isso? Olha, eu não entendo, nem quero saber a dor que o cara passa lá, né, sobre isso. E voltando a essa questão dos logs, né, a polícia, quando quer o dado, às vezes ele quer na hora, ele não entende, ele não vai, e dependendo do cara é juiz, o cara manda um negócio, quero esse dado, quero para amanhã, e você se vire para achar o dado. Eu realmente não sei como é que os outros provedores conseguem puxar os dados e entregar num tempo hábil, por isso que eu acho que SGNAT realmente é um problema grande, né. Legal, obrigado, Rubens. Realmente o SGNAT é um problema, mas é um problema que a gente tem que conviver, né? E esse tipo de conversa é importante para a gente buscar formas de lidar com esse problema do melhor jeito possível, né? Fazendo com que ele seja menos um problema. Eu quero lembrar a todo mundo que está assistindo também que amanhã a gente vai voltar nesse tema IPv6. O Eduardo e a Irina vão fazer uma apresentação onde eles estão fazendo justamente um levantamento do que está faltando no Brasil. Então, será que realmente o governo, como muitos panelistas citaram, não está implementando? Bancos, tem algum que já tem, não tem? Então, tem um levantamento muito interessante que a nossa equipe está fazendo e que amanhã vai ser apresentado. Wesley, você pode comentar, por favor, sobre a configuração de SGNAT? Sim, claro.
Hoje, nos cenários que eu tenho visto, está girando entre 2 a 4 mil portas por usuário quando se faz um CGNAT determinístico, né? Então, os provedores eles têm escolhido mais ou menos essa configuração, só que ainda nessa configuração você fica travado com os gamers, que eles usam muito mais portas do que isso, e você precisa ficar abrindo exceções. E, infelizmente, como o Rubens falou, o CGNAT é uma coisa que não escala. Para escalar, você precisa investir muito mais, e você precisa de muito mais dinheiro, e você precisa consumir muito mais IPs. No caso de operações grandes, até a operação talvez tenha muito IP sobrando, muito IP disponível. Agora, no caso de operações, vamos dizer, até médias, mas que não conseguiram lá no início pegar seus blocos /20, /19, e hoje precisam conviver com 1 ou 2 blocos /21, 22, isso se torna bem mais complicado. E aí entram as soluções de bulk port allocation, que existem soluções tanto proprietárias quanto open source. As soluções proprietárias, infelizmente, você vai estar amarrado num custo alto. E como o Rubens falou, é um custo alto, é um custo que você tem que pagar isso, porque infelizmente não tem muito para onde correr, e tem muitos provedores que não têm, não fazem, não se dão conta disso, e alguns, às vezes, semanalmente eu recebo perguntas, como é que eu procuro um log de um CGNAT determinístico que eu fiz aqui, um CGNAT que eu fiz com NetMap? Aí eu devolvo a pergunta. Se você fez o CGNAT e não sabe como consultar um cliente nele, aí fica complicado, porque muitos fizeram assim, meio que sem orientação, sem procurar informação, e fizeram da primeira maneira que apareceu na sua frente, e agora eles estão enfrentando o problema de ter que identificar um usuário. E hoje temos aí algumas soluções open source, como é o caso do Danos, inclusive tem artigos na wiki do BPF falando sobre ele, é um artigo escrito pelo Gondim, muito bem escrito, por sinal, o Gondim está usando lá, é uma solução open source, faz BPA, e aí você tem que gravar num log externo, num syslog, ou num Greylog, ou alguma outra solução de log externo, para você poder ter essa comprovação de quem é o usuário. Mas nessa média está girando, principalmente se você tem um dual stack, você pode começar aí com 2.000 portas, e se você estiver usando um BPA, você pode começar com 256 portas, e o BPA vai entregando de 256 blocos de 256 portas, até chegar num limite de 4.000 portas, ou 5.000 portas, não sei. E nesse limite você já determina, olha, esse cliente não compensa estar no CGNAT, ele usa muita porta, por mais duro e triste que seja, compensa colocar um IP público para ele, porque ele está onerando demais o nosso CGNAT. E daí, vida que segue. Muito obrigado, Wesley. Realmente, tudo que vocês estão falando aí é bem interessante, dos problemas aí relacionados ao CGNAT. Bom, queria fazer mais uma pergunta, né? Olhando os números da Anatel, né, que até o Rosário comentou, né, de licenças e dispensa de licenças da SCM, a gente vê que o número de provedores é provavelmente muito maior do que o de sistemas autônomos registrados aqui no Brasil, que a gente tem ali perto de 8.557. Provavelmente metade dos provedores não tem blocos IPs próprios. E hoje, na prática, né, como a gente vê, não tem como mais receber ali endereços IPv4 diretamente do registro.br. Tanto que está surgindo o quê? Sistemas autônomos IPv6 only. E alguns desses sistemas autônomos IPv6 only já estão até entrando no PTT. E aí eu queria saber, na opinião de vocês, como que um provedor consegue sobreviver só com IPv6? Ele usa os IPv4 do trânsito para fazer um CGNAT, ou isso é insuficiente? E as técnicas de tradução de IPv6 para IPv4? Há alguma outra opção? O que o provedor que está nessa situação deveria fazer? Então, eu gostaria de chamar o Rosauro para comentar primeiro. Bom, Eduardo, essa é uma boa pergunta e é quase que a pergunta de $1 bilhão aí de quem está entrando. Porque o que eu vejo que acontece? A grande maioria, tá? Não todos, mas a grande maioria dos sistemas autônomos que estão entrando agora são de pequenos provedores. São de provedores iniciantes, muitas vezes. E esses provedores iniciantes, tá? Não posso afirmar um percentual, mas eu acredito que seja com tranquilamente mais de 50%. Eles têm algumas deficiências, né? Que é talvez um investimento limitado também. Então, ele tem que buscar ter o conhecimento.
e às vezes, muitas vezes, ele também tem uma certa falta de conhecimento, que eu concordo com o que o Wesley falou antes, que a falta de conhecimento ela não é uma desculpa, né? Não pode ser. Como não pode ser uma desculpa a pessoa dizer que não conhece as leis, né, que temos no Brasil. Mas, infelizmente, aí você olha um universo tão grande de empresas e pessoas que estão nesse meio, você sempre vai cair, né, num universo de pessoas que ainda precisam buscar esse conhecimento e tal, e que talvez precisam se dedicar um pouco mais nisso. Então, eu acho que esses aspectos, eles impactam nessa implementação, porque hoje não existe como você trabalhar só IPv6 only, né? Porque você não vai dizer, olha, vou te entregar só uma parte do conteúdo, enfim, e tudo mais. Eu concordo também que a maior parte do conteúdo, né, utilizado, do conteúdo consumido, ele está disponível, mas que nem foi comentado, em sites, em opções, infelizmente não tem. Se você precisar usar para, como foi citado, em bancos, eu até fiz uma pesquisa rápida ontem, dos 6, 7 bancos mais usados, aí tinha 1 ou 2 só com suporte IPv6 na página inicial, né? Não vou nem falar de outros serviços e tudo mais e tal, e os outros ninguém tem. E como serviço, nota fiscal, como foi comentado pelo Rubens e tal. Então, você vai ter que fazer essa questão da tradução, né? Você vai ter que utilizar. E aí, qual é o caminho para isso, né? Eu acho que o caminho primeiro que o provedor tem que ter é buscar o conhecimento. Ele aprender para ele poder conhecer e poder optar, né? Porque você vai encontrar soluções pagas, vai encontrar soluções open source, e como que você vai definir, né? Ou você busca o conhecimento, ou você busca quem tem o conhecimento para poder te ajudar a tomar essa decisão, tá? Mas, de fato, é um caminho que é um mal necessário, vai ter que ser feito, e, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai conviver por muitos e muitos anos aí com essa questão da transição, que seria o ideal que não acontecesse, né? Mas, infelizmente, eu acho que é nessa linha aí. Bom, muito obrigado, Rosário. Vamos chamar agora o Rubens para comentar sobre o assunto aí da pergunta de 1 milhão. Rubens, você está no mute. Olha, eu acho que essa resposta é simples. Não tem como você ser um provedor de internet só com IPv6. Você não consegue, não dá a menor possibilidade. Smart TV, virtualmente todas só funcionam com IPv4. Os videogames, todos só funcionam com IPv4. Eu não sei agora o PlayStation 5, o novo Xbox, mas os outros, se tiver só V6 na rede, ele já diz, ó, não tem conectividade com a internet, mesmo que algum jogo implemente. Jogos também, praticamente todos são só isso. Então, nisso você tirou uma grande parte do pessoal que não consegue acessar somente IPv6 de forma nenhuma. Eu tinha falado na outra do Intraredes que a gente se esforçou muito por fazer uma coisa, né, somente V6, usar um NAT64, alguma coisa assim, não teve jeito de, no cliente final, ele ter só IPv6. Então, eu não acredito ser possível para um provedor de acesso à internet ter somente IPv6 rodando. Talvez um provedor de conteúdo, de alguma forma, possa fazer alguma coisa assim, mas eu não consigo imaginar como aquele AS realmente consegue prover serviços para a internet, seja de acesso, seja de conteúdo, estando numa coisa somente IPv6. Tá certo, Rubens. Agora, Wesley, gostaria de comentar? Sim, falando aí sobre, até complementando o Rubens, eu já fiz alguns testes de somente IPv6, entre aspas, usando o 464XLAT. E te digo que vamos botar aí em 98% dos casos ele vai funcionar, porque a CPE do assinante vai entregar IPv4 para aquele dispositivo que não tem suporte a IPv6. E quando chega na CPE, ele encapsula aquilo por IPv6, mas ainda precisa de um IPv4, porque lá do lado do PELAT você precisa disso. O que hoje impossibilita um provedor, uma operação, usar o 464XLAT? Soluções, CPEs compatíveis e tudo mais. Eu trabalhei em várias soluções, em várias frentes, fiz vários laboratórios com ISPs pequenos, fiz vários laboratórios internos, e assim, eu não achei uma CPE que funcionasse o 464XLAT bem, ou seja, eu tive que comprar um roteador que fosse compatível com o OpenWRT, instalar o pacote do CELAT no OpenWRT e daí fazer o laboratório. Só que isso, numa escala de um laboratório interno para
10 CPEs é fácil, agora eu quero ver escalar isso. Impossível, isso não escala. Então, ou a gente consegue um fabricante, como é o caso, por exemplo, da Telecentro na Argentina. A Telecentro é uma operadora de TV a cabo e de internet, eles conseguiram fechar com o fabricante e desenvolveram junto com o fabricante o suporte ao 464 XLAT nos cable modems dele. E aí, esse suporte, essa firmware, automaticamente pelo CMTS, foi instalado em todos os cable modems e está todo mundo feliz da vida usando o 464 XLAT. Mas nós estamos falando aí de uma operação que compra muitas CPEs mensalmente. O fabricante viu negócio nisso. Então, talvez, pelo lado de uma associação de provedores que vejam que 5, 10, 20, 50 provedores têm interesse nisso, juntar a compra de CPEs desses provedores e ir atrás de um fabricante que se dispõe a fazer isso. Mas aí a gente incorre em outro problema, o casamento com o fabricante da CPE, porque aí você vai estar casado com ele. E se ele amanhã ou depois quebrar, falir, sumir, desaparecer, você vai estar viúvo desse fabricante com uma solução que você talvez não vai dar continuidade. Ainda que o 464 XLAT tenha RFC, tenha sido definido, tenha vários cases de sucesso, mais obviamente em redes móveis, celulares, mas existem cases de sucesso em redes fixas. Isso, no meu ponto de vista, foi o que impossibilitou a maior propagação e a maior facilidade do 464 XLAT no ambiente ISP. Mas seria, por isso que eu falei que seria a resposta do milhão, mas não é a resposta do milhão ainda. Então, infelizmente, muitos ainda vão estar reféns do CGNAT. Infelizmente, se tiver só 1/29 da operadora, 1/27 da operadora, não vai conseguir escalar, e a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos dessa novela. E eu estou ansioso para fazer parte dessa novela aí, de continuar ajudando os provedores com que eu puder, com que a comunidade puder, e fazer isso daí acontecer, porque não dá para nadar e morrer na praia. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado a vocês três, ao Rosauro, ao Rubens e ao Wesley. A gente sabe que foi um excelente painel. Tenho até certeza que as 307 pessoas que estão assistindo no YouTube agora vão aproveitar o nosso intervalo para dar aquele like e deixar o vídeo sendo mais divulgado. Mas o painel deixou, acho que algumas coisas aí até em aberto, né? Porque mesmo com essas técnicas de transição que o Wesley citou, ainda precisa de PV4. Lá por baixo do capô tem um tipo de NAT sendo feito, mesmo nas técnicas de transição, né? Então esses provedores que não têm recursos de IP próprio, eles estão no mato sem cachorro, realmente estão numa dificuldade enorme, que vão ter que ser bem criativos para conseguir se virar e conseguir permanecer no mercado, continuar crescendo no mercado. E parece que o caminho, até pelos comentários de vocês todos, o caminho é realmente acelerar a implantação de PV6 e ir buscando a resolução desses problemas todos, do pessoal que não tem, o governo, os games, os equipamentos, etc. e tal. Eu acho que a gente tem que buscar formas de acelerar a implantação de PV6. Também gostaria de deixar aqui meu muito obrigado, o painel foi muito rico, acho que esclareceu várias dúvidas do pessoal.